Eu sou a Carlota, tenho 24 anos e cheguei agora há uns meses de uma experiência de voluntariado no Chile, com as escravas do Sagrado Coração de Jesus, com a Fundação Broasis delas. Pronto, estive lá há 6 meses. Então, eu fui para o Chile neste projeto porque fazer voluntariado era uma coisa que eu queria já há imenso tempo e nem sei muito bem explicar porquê, mas fez sentido esta Fundação Broasis, ouvi falar por amigas minhas e duas coisas que eu queria era que fosse acompanhada, que esta experiência de voluntariado fosse acompanhada por uma espiritualidade que faça sentido para mim, neste caso a espiritualidade na cena, e as escravas seguem esta espiritualidade, portanto fez sentido optar por aí. E depois tem uma coisa boa também muito prática, mas que é importante para estes casos, é que é uma formação muito pessoal, que se pode começar em qualquer altura do ano com uma escrava de Lisboa, neste caso, e depois se vai conversando e falando para onde é que se vai, quanto tempo. Portanto, é uma coisa muito à nossa medida, não é um projeto que já está definido de que se tem que ir 6 meses para um sítio fazer um projeto concreto, é uma coisa que se vai formando connosco. Isso, em termos práticos, também é muito bom para encaixar na nossa vida. Tinha que ser depois de acabar a tese, não podia ser muito depois porque se entretanto arranjasse trabalho, se calhar já não podia ir, portanto, tudo isto é uma vantagem óbvia. Mais uma vez, é uma coisa muito pessoal e eu fui com a Inês Roxo, uma amiga minha, e fizemos juntas a formação já, e é muito conhecer um bocadinho a Igreja e a doutrina social da Igreja e também as escravas e a Santa Rafaela Maria, a fundadora das escravas, e como é que funciona um bocadinho também o dia-a-dia delas, porque vamos viver para uma comunidade de escravas, portanto, para não irmos completamente às escuras, não é? Uma das limitações, se calhar, para ir podia ser, por exemplo, não falar nada de espanhol antes de ir, mas... E pronto, e o trabalho que fui fazer também não tinha nada a ver com o meu curso, nem nada, mas eu acho que o não ter nada a ver com o curso, muita gente me perguntou, a mim não me fez assim tanta confusão, eu sabia para o que ia, tenho um curso de Biologia, portanto era muito pouco provável que se aplicasse em qualquer situação de voluntariado, mas por isso, claro que é pena, porque é uma coisa que eu gosto, que se podia juntar-se talvez, mas não foi assim tão difícil de lidar, eu acho. Pronto, a comunidade onde eu estava era a Cláudia, que era a superiora da casa, tinha mais ou menos 45 anos, aí. Depois a Maria, que era espanhola, mas vive no Chile há mais de 50 anos e tem uns 82 anos, acho eu. E depois estava também lá uma rapariga da nossa idade que estava a fazer uma experiência para entrar, para ver se decidia entrar ou não para as escravas, e entrou agora, depois de eu vir embora. Mas, portanto, uma pessoa que deu imenso apoio, ou seja, é importante ter alguém na nossa idade também no dia a dia. Mas, pronto, e esta comunidade tinha um trabalho muito pastoral, ou seja, a paróquia onde estava inserida tinha 8 igrejas, o pároco era desta paróquia e de outra, portanto tinham 16 no total, e a extensão era para aí meio Alentejo, sem exageros, portanto é uma extensão enorme, muitas pessoas a cobrir e muita coisa a coordenar, desde catequese a grupos de jovens e pronto, depois há uma pessoa que se quer crismar no fim do mundo, tem que se arranjar maneira e faz parte de ir até lá. Portanto, era muito trabalho, mas muito pouco de rotina. Ou seja, era muito ir respondendo às necessidades que aparecem. Mas há sempre imenso que fazer e pronto, nesse aspecto foi ótimo. Basicamente, o trabalho que há é nas minas e em vinhas, sendo que isto é deserto, em pleno deserto. Portanto, as vinhas é uma estrutura completamente montada pelo homem, nada cresce ali naturalmente. Mas tem quilómetros e quilómetros quadrados de vinhas, que dão trabalho a muito pouca gente durante o ano inteiro, mas depois tem a época das colheitas em que vem imensa gente trabalhar para estes sítios. E as minas também é um trabalho duro e que não paga muito mal, mas é um trabalho com muito poucas condições, porque isto
são todas muito longe de Tierra Amarilla ou de outras terras que haja. E, portanto, a maior parte dos homens que trabalham nestes sítios ficam lá a dormir e trabalham por turnos, como se diz, de 4x4, ou alguns eram 10x10, ou seja, 10 dias estão a dormir na empresa no que se chama um acampamento, e depois 10 dias estão cá embaixo com a família, ou com... Pronto. E isto leva a muitos problemas, tanto familiares como psicológicos nos homens que trabalham lá em cima muito tempo sozinhos, para além de ser um meio muito violento nas empresas, porque, por exemplo, nas vinhas, sobretudo, não há polícia nenhuma, portanto sabe-se que muitos fugitivos do Chile ou de outros sítios estão lá a trabalhar. E, pronto, e é um clima violento que se vive nestas empresas. Eu tive 15 dias a trabalhar nas colheitas, numa destas empresas de vinhas, e a empresa que eu tive nem era assim tão grave, porque já tinha uma escola, já alguns trabalhadores podiam ter a família lá a viver, e então, parecendo que não, isto alivia muito, muito o clima em relação às outras. Mas mesmo assim, como eles, por exemplo, são pagos à caixa de uvas, a quantidade de caixas que apanham por dia, portanto, ir agarrar 3 caixas de manhã é uma luta. Portanto, não sei se isto dá noção do clima que se vive nestes sítios, mas é muito pesado psicologicamente para quem lá vive. Pronto, e depois em Tierra Amarilla mesmo, é uma aldeia, mas são mais de 10 mil pessoas, ou 12, e por isso, mesmo assim, é muita gente, mas é muito pobre. E vê-se, eu quando cheguei nem achei a vila muito desarranjada, ou seja, tem as casas pintadas por fora, a maioria, tem os jardinzinhos à frente com ar arranjado, mas depois entra-se e é muito bairro de lata, e as paredes de cimento por pintar, e uma mesa na cozinha e pouco mais, e depois dorme imensa gente em todas as casas. Pronto. E portanto isto eu fui percebendo muito aos poucos, porque foi muito giro, mas é muito ao princípio choca um bocadinho, não é? Perceber que se eu as cruzasse na rua teria uma imagem completamente diferente do que é a vida delas depois de entrar em casa. E pronto, isso pronto, acho que nos vai transformando por dentro aos bocadinhos, mesmo que ainda não saiba dizer exatamente tudo o que trago lá, mas isto... várias coisas que me custaram lá foi, primeiro até ao último dia estive a fazer coisas. No último dia a comunidade levou-me a passear ali pela cordilheira ali à volta, que foi um passeio giríssimo, valeu imensa pena, mas de repente era o último dia, tinha malas por fazer e imensa gente que me queria despedir. E foi giro porque muitas dessas pessoas foram lá à nossa casa despedir-se, todas levaram presentinhos, voltei, pronto, com imensas lembranças de lá. Mas outra coisa também é que a maior parte destas pessoas, tirando o grupo, pronto, jovens que eu acompanhei, não têm acesso à internet, não têm... portanto, o manter as relações que se criaram é difícil, é muito por e-mail, e é assim para um ou dois que depois mandam beijinhos aos outros e mandam... e pronto, e por isso é difícil... acho que à chegada é um bocadinho difícil gerir esta parte do como manter, porque há pessoas de quem se fica muito amigo e depois não, é difícil manter a comunicação, e sem isso há muito que se perde. Acho que trago um presente enorme que ainda continua a desenvolver e que vou continuar ainda durante alguns meses, pelo menos, acho eu. E pronto, acho que uma coisa que mudou imenso, não sei se é o mais interessante estar a dizer, mas uma coisa que mudou imenso foi a minha visão de igreja, porque pronto, este esquema de paróquia e de chegar a outros sítios e de ser um trabalho muito pastoral é uma coisa que eu nem tenho noção de como é que se faz aqui em Lisboa. Quer dizer, é muito fácil andar, ir às missas com pessoas da nossa idade, com coros dinâmicos, com 1000 atividades propostas à nossa volta e 1000 propostas voluntariadas, e acho que perceber que chegar lá e quais são os desafios reais da igreja hoje em dia, porque é nestes sítios, não é tanto em Lisboa, eu acho. E isso foi
E isso foi ótimo e venho com vontade de perceber isto melhor e depois de perceber, talvez, de saber o que é que se pode fazer a partir daí, não é? Mas, pronto, isto foi uma coisa que mudou mesmo a minha maneira de pensar em relação à igreja.